Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo aqui esse pequeno vídeo para dirimir uma dúvida do nosso colega aí, Pedro Henrique, né, que tem uma dúvida sobre cálculo de volume no topográfico. O topográfico que eu vou usar, na verdade, é o 4.10, da versão 4.10, ele já evoluiu aí para o Pentium topográfico, né, já está mais evoluído, né, na plataforma Bentley, mas que possivelmente vai tirar um pouco aí a dúvida do Pedro, né? Então, ele quer, na verdade, calcular o volume de inundação de uma barragem. Eu não vou fazer a barragem, até porque existem outros parâmetros aí, mas o volume dá para ter uma noção de como executar, né? Então, primeiramente, nós vamos carregar aqui na área gráfica, vou trazer esses pontos, né? Eu tenho aqui um TXT, com as coordenadas do levantamento, plano altimétrico, e nós vamos elaborar em cima desse plano altimétrico, né? Delimitar uma área e calcular o volume através de seções transversais e comparação por MDT, ok? Primeiro nós vamos criar aqui uma tabela de coordenadas, né? Dá 2 cliques aqui em cima de coordenadas, pode ser o TM, na verdade elas são o TM, né? E nós vamos definir aqui configuração, é o meridiano central menos 33, o menos porque está no sul, as coordenadas estão no sistema SIGA 2000, né? E nós vamos trazer essa tabela para cá, né? TXT. Como é que nós fazemos isso? Nós vamos aqui em arquivo, importar, eu já estou com as coordenadas aqui no formato TXT, né? E baixa, fazer a importação desses pontos, né? Lembrando que você tem um ponto aqui de cota sem cota, eu vou até deixar em branco também, porque talvez não vá precisar desse ponto. Teria problema se fosse dentro da seção transversal ou do traçado. Então, carregamos os pontos, né? Tem descrição, tem a coordenada norte, a coordenada oeste e a respectiva cota, ok? Então, nós vamos salvar essas coordenadas, dar o nome dele de primitivo, tá certo? Tá aqui letra maiúscula. Meu M aqui está, o teclado está ruim, se digitar. Primitivo, ok. Salvamos esses pontos, então nós vamos aqui para a área gráfica do desenho. Como é que nós fazemos aqui? Dá 2 cliques em desenho, vou colocar nenhum. Eu vou salvar logo esse desenho com um nome também chamado primitivo, ok? E essa aqui é a área gráfica do topográfico, ok? Então nós vamos trazer esses pontos, carregar esses pontos aqui na área gráfica para posteriormente confeccionar as curvas de nível. Então, primeiro, eu gosto sempre de trabalhar com camadas, né? Colocar todos os dados, à medida que eu vou evoluindo no desenho e surgindo alguma entidade a ser colocada, eu abro uma camada e coloco, né, essas divisões, essas entidades separadas por camada, ok? Então, primeiro nós vamos criar uma camada aqui, né? Onde é que criamos? Nós vamos visualizar camadas, dar um nome novo aqui para a nova camada. Eu vou botar coordenadas primitivo, ok? Dá um ok e bota como atual. Por que atual? Porque ela vai, né? Ela vai aqui exatamente aparecer aqui como atual. Tudo que nós fizermos dentro na área gráfica a partir de então, vai ficar dentro dessa camada, ok? Carregamos aqui, né? A camada corrente é a camada coordenadas primitivas. Vou até errar o nome aqui, mas a gente pode até alterar aqui, ó, para visualizar camadas. E vamos em alterar, ok? Coordenadas, ok. Atual. Então vamos lá.
Nós vamos agora carregar aqueles pontos. Como é que fazemos para carregar os pontos do levantamento topográfico planial primeiro dentro da área gráfica? Vai em arquivo, carregar, pontos. Você seleciona os pontos aqui de coordenado, que a gente definiu lá com o nome de primitivo. Ok? 2 cliques em cima que ele vai passar aqui para o outro lado. Né? Então, nós vamos em carregar. Vai dar um erro aqui, mas não sei porque acontece isso. Deve ser alguma compatibilidade com o Windows. Né? Então, nós carregamos aqui os pontos na área gráfica. Ok? Nós temos aqui a possibilidade de visualizar a cota, a descrição, se tiver, claro, né, do ponto. Vai aqui em variáveis, estilo de pontos, descrição, cota. Okay? Você dá um F4 para enquadrar o desenho. E aqui nós temos todos os pontos coletados no levantamento. Ok? Coqueiro, né, o número do ponto, a descrição e a cota. Tudo bem? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos traçar agora a curva de nível. Como é que fazemos isso? Então você vai aqui em curva de nível, malha triangular, gerar. Né? Ele vai gerar toda a malha triangular. E tem aquela situação de modelagem, de você apagar as curvas, você vai em curva de nível, malha triangular, apagar lado, você vai aqui, ó, modelando aqui o seu terreno de modo que as curvas não ultrapassem o limite, que não seja o real lá do campo. Né? A interpolação aqui está muito grande, você consegue apagar os lados do triângulo, ok? Mas não vem um caso, vamos acelerar porque o vídeo aqui tem que ser rápido, né? Diminuir o tamanho do vídeo. Então nós vamos aqui gerar as curvas de nível, vai em curva de nível, interpolar, e aqui ele pede um intervalo entre as curvas. Eu vou colocar meio metro, ok? A cada 5 metros, 0,05, né? Dá meio metro. Então ele já faz a interpolação aqui das curvas de nível. Né? Nós podemos também aqui desligar os lados do triângulo. Nós vamos aqui em curva de nível, em parâmetros, aqui em lados, nós deixamos de visualizar os lados e passamos a visualizar apenas as curvas. Okay? Então nós estamos aqui, ó, visualizando apenas as curvas de nível. Tá? Uma situação que eu gostaria de mostrar é um estudo de declividade, né, das curvas de nível, o máximo, a rampa máxima, essas coisas desse tipo. Nós podemos fazer aqui, ó, em parâmetros, não é bem um civil. O caso civil aqui é muito mais automático, mas sem querer denegrir a imagem do topográfico, porque atende muito bem em outras funções, né? Topograficamente falando, atende muito bem. Então, em manchas, nós conseguimos aqui definir as cores para a mancha. Né? Vou botar aqui de 5 a 10%, de 5 a 10, intervalo de 5. Ok? Aqui nós definimos umas cores aqui, ó. Vou botar aqui amarelo para até 5% de declividade, de 5 a 10%, uma cor aqui magenta, e acima de 10% eu vou dar uma cor vermelha. Então nós conseguimos aqui visualizar essa mancha, né? Onde nós temos aqui as maiores declividades estão aqui no vermelho, tá certo? O amarelo você tem uma declividade mediana e no vermelho, deixa eu só botar aqui, a gente definiu isso, né? Você vai em curva de nível, parâmetros, você poderia dar outro nome aqui, né? Agora eu vou em curva de nível, criar a legenda de manchas. Você vem aqui, cria a legenda de manchas. Ficou pequenininho, vamos dar um zoom aqui. Então, menor que 5. Né? O vermelho é o que é o maior, que tem as maiores declividades, ok? Nesse caso aqui, ó.
tá certo? Então, vamos agora definir aqui um limite para esse cálculo de volume, tá certo? Nós podemos aqui também deixar de visualizar ou apagar aqui a mancha, tá certo? Essa situação. Eu tinha visto esse arquivo anteriormente para definir exatamente essa área de inundação. Tá? Eu tinha considerado aqui, ó, essa curva aqui, 95. Né? Percebemos que, por exemplo, você consegue visualizar a informação da curva, né? A cota da curva. Você vai aqui em curva de nível, info, clica aqui na curva, ela lhe retorna com a cota da curva, ok? Então ela está diminuindo aqui, isso aqui seria montante, né? 89,50, vamos para cá, para essa aqui, ó, 87,5, tá certo? Então a água ela está escoando aqui nesse sentido aqui, né? Então nós podemos aqui, ó, definir uma parede da barragem, né? Aqui nessa cota aqui, nessa curva 90, tá certo? A gente poderia dar ela a incumbência de ser a cota da área de inundação, né? A maior cota. A partir dela aí a água já extravasa pelo sangrador, né? Então nós definimos aqui uma parede, né? Nesse limite aqui, ó. Então vamos definir aqui um limite dessa área de inundação. Na verdade, você poderia precisar melhor acompanhando até a curva, fazendo uma polilinha, acompanhando a curva, né, na parede. Mas eu não vou fazer até para diminuir aqui. Então nós podemos aqui dar uma paralela, tá certo? Para melhor contemplar essa curva aqui, ó, a curva de cota 90, tá certo? Que seria essa cota, essa curva aqui. Ou seja, aqui seria a montante, a água vai escoar, vai se fazer a parede aqui com o sangradouro, né? Quando chegar nessa cota, a água extravasa pelo sangradouro para sair, né, pela jusante, ok? Então nós definimos aqui, vou até dar um extend aqui nessa, você clica com o lado direito do mouse no calcular, estender, né? Estender isso aqui e vamos definir aqui como um retângulo, né, de modo a ter uma área mais regular, né? Eu dou uma paralela para chegar aqui nessa, aproximadamente aqui, eu vou deixar um número aqui, 270, ok? Eu vou botar 280 metros a paralela, ok? Então nós definimos aqui a situação de um limite retangular para calcular esse volume, ok? Aqui nós podemos até pegar o ponto no meio aqui, ó, que seria esse ícone aqui, pega meio, e ligar aqui o meio, esses dois lados, e é onde exatamente a gente vai traçar, que seria o nosso eixo para traçar as seções transversais, ok? Então nós temos aqui, eu vou até melhorar aqui essa distância, deixa eu ver quanto é que tem, dá uma paralela, se eu der uma paralela aqui nesse ponto, aqui está dando 540, eu vou botar 550 aqui, ok? 550 metros, para fechar mais regular. Então seria um retângulo de 280 metros, né, de altura, e 500 metros, essas informações são importantes, seria interessante anotar. 280 metros de altura e 550 metros de comprimento, ok? Outra informação importante a ser anotada seria o azimuth do retângulo. Onde é que nós pegamos esse azimuth do retângulo? Exatamente aqui, ó. Você liga esse ponto aqui no sentido horário, né, a esse aqui, e você vai ter o azimuth, que seria 54, 37, vou até anotar aqui, 54,
54, 37 e 1264. Esse seria os números. Essa é a informação importante para definir o retângulo, né, que vai ser gerado através da malha retangular, né, exatamente juntamente com as coordenadas do ponto de partida do retângulo, que seria esse aqui. Ó. Nós podemos aqui criar, seleciona aqui esses dois lados e cria aqui uma interseção. Né? Eu vou botar malha retangular. Então, o nome é esse ponto de malha retangular. Podemos aqui também plotar. Selecionamos o ponto, plotar as coordenadas logo aqui, ó, porque essa informação é importante, ok? Então, definido a área do retângulo, onde nós vamos calcular o volume, nós passamos agora a criar o traçado horizontal, o eixo do traçado. Como é que nós criamos? Selecionamos a linha do eixo, com o lado direito do mouse vamos criar alinhamento, ok? Ele foi criado o alinhamento, mas vamos dar sequência. Então nós vamos em arquivo, na sequência, salvar curvas horizontais. Então nós vamos dar um nome a ele. Eu vou botar eixo primitivo. Ok? Aqui outra informação importante. Quanto menor o espaçamento entre as seções, maior é a precisão do cálculo do seu volume. Porém, o levantamento ele tem que ser muito bem feito, a densidade de pontos tem que ser, né, numa quantidade adequada para se elaborar essas curvas de nível. Né? Não adianta você diminuir o espaçamento das seções e os pontos serem espaçados aí com a distância não tão adequada para se calcular o volume. Né? Mas eu vou colocar aqui a estaca inicial e a distância entre as estacas de 10, ou seja, a cada 10 metros vai se gerar uma seção transversal, ok? Então nós definimos o eixo do primitivo. Ok, então nós vamos sair aqui desse desenho da área gráfica e nós vamos agora para o traçado. Você viu que ele já criou aqui o traçado. Vai em eixo primitivo, né? Eu vou primeiro, vou voltar aqui primeiro. Eu vou duplicar esse traçado, tá certo? E agora eu vou colocar agora como renomear eixo do projeto. Eixo do projeto. Tudo bem? Meu J e o M não está funcionando bem aqui no meu teclado. Eixo do projeto. Então nós vamos voltar aqui para o eixo primitivo e calcular as informações, né? Automaticamente o modo que preenche aqui essas colunas. Então nós vamos aqui em curvas, calcular. Ele já calcula aqui, ó, o traçado de estacas, né? Você tem a progressiva, nós definimos lá que a cada 10 metros vou ter uma estaca. Não é o comum, né? Geralmente se usa aqui a cada 20. Então, e falta calcular a cota. Como é que nós calculamos a cota daquele eixo em relação ao primitivo, as curvas de nível primitivo? Nós vamos aqui em cálculos, cotas, definimos esse desenho aqui como ativo, tá certo? E nós vamos, através dos pontos, calcular a curva. Tá ok aqui. Ele já calcula aqui para a gente o grade do primitivo. Vamos chamar de grade. Já calcula as cotas do primitivo, ok? 55 estacas, né? Definiu todos as cotas juntamente com as coordenadas, né? O azimuth é um só, porque o alinhamento é intangente, não tem curva. Então nós vamos aqui agora definir as seções transversais. Nós vamos aqui, ó. Calcular aqui as seções, primitivo ativo. Então nós vamos dar um nome a essa seção. Vou botar aqui seção do primitivo. Ok? Eu vou botar aqui lados mais distâncias, tá certo? Ou distâncias mais lados. E vou aqui para o lado direito, eu vou dar a distância. Como o nosso retângulo lá na altura, eu tinha colocado 280 e o nosso traçado está no eixo, eu vou botar 140, né?
para cada lado, dividir ao meio, 280, 140 para cada lado, ok? Aqui o intervalo da seção eu quero de todo o traçado, né? Vai da estaca 0 até 55, lembrando que essa estaca está de 10 e não de 20, e o perfil será o perfil do terreno, ok? A distância entre esses pontos é dentro desse limite aqui, ó. A cada 10 metros dentro de 140 eu vou ter uma cota. Se eu colocar 10, claro, eu vou colocar 10 aqui. Como é para efeito só didático, ok? Então ele já vai calcular, dá um ok aqui, ele já vai calcular essas seções transversais, tudo bem? Tomara que ele não dê um erro, né? Ok? E voltamos aqui para o traçado horizontal. Como nós definimos aquela cota 90 daquela curva como a área, o limite da cota de inundação, a partir dessa cota que subir, ela vai sangrar, né, o volume líquido. Então, nós vamos aqui na cota do projeto calcular todo o traçado, tá certo? Que é o mesmo traçado, as mesmas coordenadas. Só que a cota nós não vamos pegar mais do primitivo, e sim nós vamos gerar aqui no Excel, né? A gente vai ter que trabalhar, infelizmente, com o Excel, ou felizmente, né? Porque o Excel ajuda pra caramba aí. Então, nós temos 56 estacas. Então, na cota 90, né? Nós vamos abrir aqui o Excel. Tá certo? Esperar aqui abrir. E vamos colocar aqui 90. 90 que é a cota, na verdade, do ponto lá, né? Da cota de inundação. A gente chama cota de inundação. Nós vamos aqui melhorar aqui a precisão dele. Tá certo? E vamos copiar, se não me engano, até a cota 54. Não foi isso? Vamos voltar lá para olhar. Até a estaca 54. Vamos ver aqui. 55. Até a estaca 55. Vou dar mais um plá aqui, ó. Ok? O que fazemos agora? Pegamos aqui, copiamos essa célula, Ctrl C, e aqui em cota nós definimos uma Ctrl V, fica 90. Ele ficou 90 assim, mas você salva, fecha, abre de novo, ele vai retornar aqui com a precisão, né, configurada aqui no topográfico, tá certo? Esse traçado aqui, juntamente com as exceções, vai trabalhar analogamente como uma seção tipo, né? Então, nós vamos também, vou voltar aqui para ele, calcular as seções transversais. Ok? Ou melhor, nós vamos primeiro carregar esse desenho na área gráfica. Vou salvar o desenho aqui. Uma coisa que eu não fiz nesse primitivo foi definir aqui esse retângulo. Eu vou colocar esse traçado aqui que nós fizemos, do retângulo, dentro de uma camada, tá certo? Está em outra camada aí, eu vou botar aqui chamado de retângulo. Nós vamos precisar aqui. Ok? Agora, nós vamos aqui selecionar esse retângulo. Né? Com o lado direito do mouse nós vamos. E vamos do lado direito do mouse alterar e colocar ele na camada retângulo. Ok? Feito isso, vamos dar uma verificada se ele realmente ficou na camada retângulo. Vamos alterar e está na camada retângulo. Okay? Então nós voltamos aqui, ó, a tabela, vamos dar aqui um duplicado. Então chamaremos esse ponto aqui, esse desenho de projeto. Ok? Projeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir uma superfície nesse desenho, né, de projeto. Que superfície de projeto é essa? É a cota de inundação. Nós vamos definir uma superfície aqui com uma cota só. A gente gerar a cota, quando a gente gerar a curva, não vai aparecer as curvas, exatamente porque está numa cota só. Nós vamos definir. Isso significa dizer que não precisamos dessas outras informações. Eu só quero limitar aqui essa minha pequena microbaciazinha aqui, ó, onde corre aqui
a água, tá certo? O que me interessa agora é exatamente essa situação. Não precisamos das curvas nem dos pontos. Então, nós vamos deletar primeiro. Pode fazer na sequência. Curva de nível. Apagar as curvas de nível. Ok? Curva de nível. Malha triangular. Apagar a malha triangular. Tá certo? Curva de nível. Aí você vem aqui em visualizar camadas. Agora eu vou apagar os pontos. Apagar pontos aqui. Ok? Apaguei. Ficou só o meu retângulo. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos tratar esse retângulo também como um traçado, né? Nós vamos aqui amarrar ele como se fosse uma polilinha, ok? E agora nós traçamos aqui, ó, criar alinhamento, ok? Vamos aqui em salvar, arquivo, salvar. Arquivos, salvar, curvas horizontais, tudo bem? Ele vai criar um traçado aí, né? Então eu vou botar traçado do retângulo. Tudo bem? Vou criar aqui de 0 a 10. Aqui tem modo que fecha aqui, 0, começando do 0, 10. Ok. Então nós vamos fechar. E aqui nós criamos o traçado do perímetro retangular lá, né? Para definir uma nova superfície. Então nós vamos aqui clicar nele, calcular as curvas, para calcular as coordenadas do traçado, ok? E essa cota aqui também, ela vai ser a cota de inundação, ok? Nós vamos aqui, ó, saber quantos pontos tem. 167 estacas, né? 167. Então nós vamos aqui no Excel estender, então esse aqui para estender esse 90 até 167, não foi? Deixa eu ver aqui, 67. Vamos olhar de novo lá. 167, isso. O que fazemos? Selecionamos a tabela aqui, o A, a coluna A, desculpa. Ctrl C e vamos plotar aqui, ó. Vou chamar aqui para cima aqui. Ctrl V. Tá certo? Vamos fechar aqui e abrir de novo para ele considerar aqui as casas decimais. Feito isso, nós estamos aqui com o traçado lá no perímetro retangular, ok? Vamos voltar aqui para o desenho do traçado do retângulo, aqui, ó, que é o que seria o projeto. E vamos carregar aqueles pontos do traçado que nós calculamos agora, aqui dentro da área gráfica. Como é que fazemos isso? Vamos em arquivo, carregar pontos e selecionamos aqui, ó, estaqueamento. Qual é o estaqueamento? É o traçado do retângulo, tá certo? E podemos também, esse do projeto também tem a mesma cota 90, né, que é a área de inundação. Então nós vamos carregar esses dois pontos aqui, vai dar um erro aqui, tá certo? Então nós carregamos aqui, ó, os pontos do traçado e do eixo. Todos esses pontos estão na mesma cota, porque a gente vai definir um perfil, uma superfície com a mesma cota para calcular o volume de inundação, né? Essa situação aqui seria para seção transversal, até para você ver como é que ia ficar. Se fosse apenas para comparação de MDT, não precisaria disso, né? Porque você vai definir só a cota do plano lá, já calculava diretamente isso. Então nós vamos traçar aqui uma curva de nível, malha triangular, né? Não apareceu a malha porque está desligada aqui em parâmetros. Olha aí como é. Então nós vamos definir aqui interpolar curva de nível. Vou botar aqui meio metro a cada curva, não vai aparecer curva porque isso aqui é exatamente um plano, né?
Então não precisa. Ok? Então nós voltamos agora para as seções transversais. Desculpa, para o traçado horizontal, eixo do projeto, que não calculamos ainda, né? Nós definimos lá a superfície que nós vamos usar para calcular. Então nós vamos em cálculos, seções transversais. Qual é o desenho que eu vou escolher agora? O MDT. Seria o MDT do projeto. Seria todo aquele MDT que está na mesma cota. Deixa como ativo. Colocamos aqui um nome para ela. Seções primitivo. Projeto, desculpa. Vou botar aqui distância mais lados. Seria 140 também para cada lado. Ok? Aqui nós definimos como projeto. E a distância entre os pontos eu vou colocar 10 novamente. Ok? Então ele nos vai dar a resposta aqui, calculando aqui a seção de projeto que está numa superfície de uma cota só. Tudo bem? Nós calculamos aqui. O que temos que fazer agora é juntar essas duas seções. Como é que fazemos isso? Vamos aqui em ferramentas e concatenar. Escolhemos aqui seções, as duas seções, né, que eu quero juntar primitivo e projeto. E nós damos aqui seções finais. Ok? Tudo bem? Então, vai concatenar. Ela vai criar umas seções finais aqui. Então, nessas seções aqui, é onde nós vamos fazer o cálculo do volume. Aqui no ângulo, nós colocamos 90. E aqui no esquerdo, 270. Né? Que é o que completa exatamente 360. Ok? Nós vamos escolher aqui independente, ou botar o eixo primitivo. Tudo bem? E nós vamos aqui ó, em cálculos, volume. Nós vamos definir o terreno natural versus medição de projeto. Ok? Vamos dar aqui um nome. Vou chamar de tabela de volumes. Ok? Vamos calcular. Ok? Então, só tirar aqui uma dúvida. O volume de inundação, ele vai ser o de aterro. Por quê? Nós vamos mostrar aqui. Essa tabela ela vai ficar gravada. Depois a gente vai fazer uma comparação com um modelo digital do terreno. Né? Comparações entre o MDT, tá certo? Por que o volume de inundação vai ser o volume de aterro e não de corte? Tá certo? Nós calculamos já, né? Já fechou, já calculou. Então, definimos agora as seções. Vamos voltar aqui no desenho só para mostrar aqui o porquê que vai ser o volume de inundação, vai ser o volume de aterro. Vou voltar aqui no primitivo. Exatamente por causa disso aqui. Ó. Nessa situação aqui, ela vai ter um volume de inundação, que seria o de aterro, que você vai preencher esse limite aqui dessa curva, que a gente definiu a curva 90. Aqui nós poderíamos chamar da parede da barragem, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. A parede da barragem. Então, o volume que vai ser preenchido é esse aqui, ó. Como eu calculei o volume de corte aterro, ele vai considerar também como esse corte aqui para se chegar nessa cota. Observamos aqui, através das curvas de nível, e, por exemplo, aqui é a cota 90, a cota de inundação. Eu defini, ela ficou azul aqui, ó. Certo? Essa cota aqui já está acima, 90 metros e meio. Ou seja, ele vai dentro desse limite aqui das seções transversais, ele vai cortar esse aqui. Então esse volume para a gente aqui não interessa. Né? Mas como é que você vai informar isso aí no seu cliente? Basta selecionar o volume de aterro. Nós temos aqui o volume de corte e aqui na tabela, mostrar colunas, você retira o volume de... Na verdade, você vem aqui em tabelas e retira, esconder colunas aqui. Você tira esse,
você tira os cortes, né? Porque não interessa os cortes, ok? Então, o volume final de inundação dentro daquele limite ou daquela cota seria esse aqui, né? Volume de aterro total. Coloquei na tabela, então vou colocar aqui mostrar as colunas. Então, volume de aterro, volume de corte acumulado, volume de aterro acumulado. Vou mostrar aqui. Seria 211.580, tudo bem? Mas aí a gente vai fazer uma comparação. 211.580. Anota aí esse volume para a gente fazer uma comparação agora com o volume calculando através da malha retangular e também da malha triangular. 211.580, 400 metros cúbicos. Então nós vamos voltar aqui, ó, ao trabalho aqui da desenho. Abre qualquer desenho, não interessa o primitivo. Tá? Você vem aqui nessa coordenada, você lembra do azimuth que eu pedi para anotar, né? Anotou o azimuth. Qual é o azimuth? 54, 37, 12. 64, ok? Então nós vamos definir aqui o retângulo, ele tem de altura, ele tem a distância de 280 por 540, não é isso? 550. Então vamos lá, definir agora. Vamos dar um zoom aqui na coordenada porque nós vamos precisar. Você vai em MDT, volume. Nós vamos primeiro, antes de tudo, definir aqui a área retangular, tá certo? Nós vamos por nível a malha retangular, desculpa. Malha retangular geral. Então nós vamos aqui definir qual é a coordenada de origem. Seria essa aqui, ó, 9355, 708,572, ok? A coordenada este 236, 342, ok? A altura do retângulo seria 280. A largura seria 540. O azimuth que eu pedi para anotar, desculpa, aqui é 550, ok? E aqui seria o azimuth do retângulo, né? 54,37, 64. Não precisa separar por vírgula os minutos dos segundos, não. Aqui já 12,64. 54, 37, 12,64, ok? A distância entre pontos. Esse, na verdade, é o espaçamento entre as malhas. Eu vou colocar 10 metros, tá certo? É um número aí relacionado com 15,40, né? Para fechar a malha bem direitinho. Então, nós vamos dar um ok aqui. Percebemos que ele criou a malha dentro do limite do retângulo. Vou dar um F6 aqui para diminuir o zoom. F3 para andar, tá certo? Ele diminuiu aqui. Nós estamos considerando esse lado aqui como se fosse a parede. Aqui seria a montante, a jusante. Eu quero uma área de inundação dentro desse limite da curva 90, tá certo? O que passar de 90 vai ter o sangrador aqui, de modo que essa água escoa aí a jusante, tudo bem? Então nós podemos aqui agora calcular o volume entre as malhas. Como é que nós fazemos isso? Vamos MDT, volume, malha triangular. Vamos calcular na malha retangular. Observe que aquela coordenada que nós definimos lá, deixa eu dar um zoom aqui. Malha triangular, malha retangular aqui, ó. Desculpa, vai MDT, volume, vai malha retangular. 9355, 608,52. Não pegou a coordenada certa, mas vou mudar aqui. Possivelmente pode dar um erro. 572.
A hash ele pegou certinho lá, 263. Ele vai dar um erro, né? Mas não tem nada não, já viu isso aqui. A cota de referência, 90, ok? Vamos calcular a corte mais aterro. Terreno vezes plano. O plano quem é? É a superfície lá planificada na cota 90, ok? Ele vai calcular aqui, ó. Você vê que quando eu pedir para você anotar o volume, ele está dando aqui aproximadamente 400 metros cúbicos de diferença, tá certo? Que seria o volume de aterro, né? Deixa eu anotar aqui. Malha retangular seria 211, 107, 496 de corte de aterro e 170, 437, 816 de corte, ok? Depois nós comparamos lá. Isso aqui é a malha retangular, tudo bem? Passamos agora para a malha triangular. Ó. A malha triangular não vai reconhecer de imediato a região do cálculo, tá certo? Nós temos que definir aqui novamente. 9, 355, 708,572. Tudo bem? Oeste seria essa coordenada este aqui, ó. 236, 328,042, ok? A largura, ele está pegando aqui toda a malha triangular, e eu só quero esse limite dentro do retângulo. A largura seria 280 e o comprimento seria 550, né? O azimuth, que é o azimuth do retângulo, 54, 37, 12, 64, ok? Está no tab aqui, ele passa lá e reconhece lá as coordenadas nos seus minutos e segundos, ok? Vamos dar um ok, vamos anotar. Olha aí, malha triangular, 211, 333, 485 de aterro, não é isso? E de corte seria 170, 195,098, ok? Esses são os volumes aí diferentes pelo método, né? Mas isso vai depender do levantamento, vai depender da quantidade de pontos que você pegou, da precisão que você quer, tá? Acho que quanto mais fechadinho aí a sua densidade de pontos, melhor a precisão do levantamento. Então nós vamos comparar aqui com a tabela de volumes, tanto de aterro quanto de corte. Então nós vamos abrir aqui todas as colunas logo de uma vez, né? Para mostrar aqui. Vai em tabela, mostrar colunas, eu coloco tudo aqui. Ok? Então nós vamos aqui exatamente no volume acumulado, né? Como é que nós vamos aqui? Nós vamos no final, nós verificamos fazendo essas comparações. Volume de corte acumulado 170, tá certo? O que mais se aproximou foi o volume das seções transversais que a gente está vendo agora, né? Com uma malha triangular, tá certo? 170, 195, 098, tá? O volume de aterro 211 com a malha triangular, fazendo comparação, deu 211, 333. O volume aqui entre as seções transversais 211, 580, é o que mais se aproxima. A malha retangular 211,
aqui no aterro 211, 107 e volume acumulado de corte de 1 e a 2. Então, eu eliminei 270, desculpa. Malha retangular. Aterro. Comparando aqui com as seções transversais. 211, 107. Diferença aí de aproximadamente 350. E 170, que é o que mais se aproxima aqui o corte, né? Tudo bem? Então nós vamos verificar aqui, na verdade eles se aproximam, né? Tem a sua diferença. E a escolha do método é o que vai definir aí, ou não a escolha do método. Você pode até fazer pelos 3 métodos, né? Seções transversais, malha triangular e malha retangular. E aí fazer essa análise, comparar, fazer até uma média, e agora vai muito em função da qualidade do seu levantamento, ok? Para finalizar aqui, nós vamos carregar aqui essas seções transversais na área gráfica, só para fechar aí com chave de ouro aí a tinta, tá certo? Nós vamos aqui em desenhos, novo, nenhum, né? Nós vamos criar agora aqui, ó, trazer e carregar as seções transversais, tudo bem? Vou trazer tudo de uma vez, carregar as seções transversais. Nós podemos deixar aqui as finais, as seções finais, tá certo? Que é do projeto. Nós vamos definir aqui a graduação, algumas situações de chamada, não vou colocar, senão vai carregar mais ainda. Definiu aqui uma escala, tá para 1 para 1000, o exagero de 10, né, cada seção, tudo bem? Nós vamos dar um OK, então carregar tudo de uma vez, só para visualizar o sentimento. Cara, não ficou legal, porque eu botei 10 aqui, já ficou de 100. Vamos voltar aqui. Desenhos, novo, nenhum. Arquivo, carregar. Seções transversais. Seções finais. Só vou mudar aqui porque já um 100 aqui. Ó. Ok? Vou carregar aqui novamente. Você vai visualizar melhor a bacia. Olha aí que legal. Tudo bem? Então você verifica aqui, ó, na estaca 5, por exemplo, você tem o terreno da área de inundação, né? Isso aqui deveria se estender mais até encostar, né? A topográfica tem esse probleminha aqui que às vezes a seção tipo não encosta no terreno e você tem que ficar fechando, né? Certo? Então essas são as informações dos terrenos. Daqui encostou aqui, ó, você vai ter uma área de cubagem aqui de volume, né, de uma bacia, tá certo? Isso aqui seria o corte, aterro. Então ele está calculando aqui essas áreas aí, tudo bem? Então eu espero que ajude aí bastante aí, Pedro, e que faça valer aí o conhecimento aí em busca de melhorar aí os neurônios aí para retomar. Valeu, meu amigo. Um abraço e qualquer dúvida estamos aí.